E hoje nós voltamos com as nossas análises de livros. Mas no vídeo de hoje vai ter algumas peculiaridades, algumas diferenças. Mas o importante é que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos bem gerais sobre como está a língua portuguesa no mundo e um pouco também das origens da língua portuguesa, entre outros conceitos. Tudo isso baseado no livro A Língua Portuguesa do Mundo, do professor Silvio Elia. Então, se você gosta desse tipo de tema, fique comigo e vamos nessa! E aí, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bruno Garrido, Letras e Livros. Se você gosta do nosso trabalho, então você já deixa uma curtida, você também compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você ama, deixe seus comentários também, suas opiniões e, claro, se inscreva no nosso canal, porque isso vai nos ajudar muito. Então, antes de começar a falar sobre o livro propriamente dito, eu quero dizer que, diferente dos outros vídeos que eu falei sobre isso, trazendo análises de livros, este é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre um livro que eu não tenho aqui comigo, pelo menos fisicamente. Isso porque é um livro que eu já estudei na faculdade, fiz todo um trabalho de resenha, de análise, só que esse xerox se perdeu na história. Então eu não vou ter aqui comigo para mostrar para vocês. Mas é um livro que já está fora de catálogo, da série Princípios, foi editado no final dos anos 80, mas que, apesar desses aspectos temporais, ele tem muitas coisas ainda que merecem ser lidas acompanhadas. Então vamos aqui para o nosso modo de aula e vamos falar desse livro peculiar, assim, como todos da série Princípios, um livro voltado a introduzir bem didaticamente, bem sucintamente, um tema específico. Então vamos falar um pouco sobre a língua portuguesa no mundo, do professor Silvio Elia. O livro em questão, você pode ver a capa. Essa é a capa padrão dos livros da série Princípios, é um livro de 1989. E um pouco do professor, quem foi Silvio Elia? Foi ensaísta, filólogo, professor titular da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também atuou na Universidade Federal Fluminense. Foi um importante autor na área de língua portuguesa, latim, filologia românica. Também trabalhou muito com mudança linguística, variação linguística, enfim, e esses conceitos vão aparecer na obra, como a gente vai ver daqui a pouco. É um dos grandes autores da língua portuguesa no Brasil, um linguista de grande prestígio, grande renome, e que nos deixou obras muito importantes. Essa seria uma obra mais simples, mas que traz muitas contribuições para quem está querendo iniciar seus estudos mais nessa área de filologia, também de sociolinguística. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Aqui eu fiz as preliminares, são os que a gente vai encontrar neste livro. A gente vai ver conceitos relevantes para os estudos da linguística, mais especificamente a sociolinguística, a linguística histórica, filologia. Ele procurou dar um panorama da língua portuguesa na época em que o livro foi produzido, como disse, 1989. E por conta disso, a obra vai sofrer com os efeitos da época, então informações que já não correspondem mais à atualidade, enfim. Depois, a preocupação vai fazer um retrospecto do desenvolvimento da língua portuguesa desde o latim até o momento contemporâneo, assim, ou mais propriamente, a atualidade da língua portuguesa no final da década de 1980. Aqui nós vamos falar de alguns conceitos que, para quem está acostumado com sociolinguística, ou já leu obras, estudos voltados para essa área, vai se deparar com alguns conceitos bastante comuns. E um deles é esse de comunidade linguística, que é todo agrupamento humano que compartilha de um código verbal comum. E esse código ele é imposto ou por normas assim, estabelecidas, ou por normas tácitas, assim, normas não escritas, mas que são compartilhadas por todos, e aqui atuam como um tecido social, uma força de coesão e de solidariedade social. Então são esses grupos que são unidos em torno de uma língua comum, e essa língua falada entre todos, e essa língua comum é um tecido, uma forma de unir essas pessoas.
Por outro lado, nós temos o idioleto, que é o jeito próprio de falar de uma pessoa, forma individual como uma pessoa usa a língua. Então, seus traços próprios, que variam, claro, de indivíduo para indivíduo. E agora nós vamos ao próprio conceito de língua. Nós já falamos desse conceito em outros livros, principalmente livros que trouxeram contribuições da linguística estrutural do Ferdinand Saussure, mas cabe aqui a gente fazer um retrospecto sobre como o professor Silvio Elia trata esse conceito língua. Então, falar é o falar, assim, as formas de falar de uma comunidade, é um falar estruturalmente diferenciado, portador de uma apreciável tradição cultural e reconhecido oficialmente por um Estado como forma de comunicação em suas relações internas e externas. Aqui a gente vê que a língua ganha um caráter mais complexo, institucionalizado, assim, ele tem um respaldo de uma tradição cultural, literária, artística, filosófica, mas também tem um respaldo estatal. Então é a língua utilizada pelas instituições de Estado, pelos governos, enfim. Só que isso é uma definição que encontra algumas lacunas, porque em casos de línguas em que não são oficiais, elas existem dentro de um território, mas que não tem o caráter de oficial, elas, assim, é uma característica já que a gente não pode contemplar. Por exemplo, o catalão. O catalão é uma língua comum na Espanha que representa toda uma comunidade, que são os catalães, de cidades como, por exemplo, Barcelona, só que não é a língua oficial do Estado espanhol. Só que, mesmo assim, ela pode ser considerada como uma língua. Além dos seus características estruturais, ela também tem uma cultura, uma tradição, uma estrutura, assim, tem todos os requisitos necessários para a gente classificá-la como língua, mesmo ela não tendo esse status de língua oficial, que no caso a língua oficial da Espanha é o espanhol. Mas outros países isso já é um pouco diferente. Por exemplo, em Singapura. Em Singapura nós temos 4 línguas oficiais. Nós temos o inglês, mandarim, o tamil, que é uma língua indiana, e a quarta língua, o malaio, principalmente pela sua influência. Afinal, a Singapura é um enclave, um território independente dentro da Malásia. Então são 4 línguas que coexistem e todas elas têm status de língua de Estado. Então todas têm reconhecimento institucional e, claro, são faladas por todo o povo ali. Algumas são mais usadas, outras menos, enfim, mas só para dar um exemplo mais concreto para você. Por sua vez, nós temos dialeto. Ele estaria numa zona de fronteira, porque ele é um falar de uma comunidade uma comunidade, um grupo de pessoas assim, já considerável, só que é um falar que ele é próximo de uma língua, assim, ele compartilha características de uma língua, mas tem diferenças que permitem que esse dialeto tenha uma classificação própria. Ele não se desvincula da sua língua de origem, mas ele tem suas particularidades que não permitem, assim, não é simplesmente um jeito diferente de falar uma mesma língua. Ele já tem algumas características que a reconhecem, que distinguem do seu padrão ou de outros dialetos. E ele geralmente é praticado sob a forma oral. Então, os dialetos não têm esse caráter mais complexo, não tem uma escrita específica e também não são formas de falar com reconhecimento estatal. Pelo menos aqui no Brasil, não há nenhum dialeto que se possa dizer que tem um status oficial. Aqui, a língua oficial é o português. Mas, assim, em outros provavelmente nós temos nossos dialetos, principalmente em comunidades mais isoladas, em comunidades com interações com outras línguas. Em outros países, os dialetos são bastante comuns. Não tem esse status de língua oficial, mas são muito usados, ou até mais usados pela população do que as próprias línguas oficiais. Aqui, alguns conceitos bem específicos da obra alguns são comuns, outros eu particularmente encontrei
nessa obra, como esse conceito de língua berço. Isso tem relação com a língua que é originária de um país específico. Então, a língua berço, o berço da língua portuguesa é Portugal, o berço da língua inglesa é a Inglaterra, o berço da língua espanhola é a Espanha, e assim por diante. Por sua vez, nós temos a língua transplantada, que quando essa língua ela se torna a língua usual do povo por força da dominação de um outro povo estrangeiro, que é o caso do português. O português é uma língua transplantada no Brasil. Por quê? Porque ela foi institucionalizada a partir da colonização portuguesa. Então, nesse caso, a língua portuguesa é uma língua transplantada, diferentemente no contexto de Portugal, que aí ela seria uma língua berço. E aí, agora, em relação aos indivíduos, a língua materna é aquela que a gente aprende desde a infância, desde a mais tenra idade, aquela que acompanha o nosso início de vida. É a língua que é ensinada aos falantes desde a mais tenra idade. Então, no nosso caso, a língua portuguesa é a língua materna. Pode ser que haja pessoas em que, mesmo aqui no Brasil, em que essa situação seja diferente, pode ser porque vão considerar uma pessoa nascida numa comunidade de coreanos, ou numa comunidade de árabes, ou de chineses. Então, nesses casos, se ele não tem contato com a língua portuguesa, a língua nativa, o mandarim, o coreano, vai acabar sendo a língua materna. Embora você tenha, inevitavelmente, vai ter o contato com a língua aqui do território, mas nesse caso, você vai acabar tendo um choque entre os aprendizados. Em outra situação, se há essa convivência mais normal, vamos dizer assim, mais natural, melhor dizendo, com a língua onde você está, no lugar onde você está, então a sua tendência à assimilação vai ser muito maior. É que há uma diferença entre língua materna e segunda língua, porque muitas vezes, durante o mesmo período, uma pessoa pode aprender mais de uma língua, mesmo durante a infância, principalmente em pessoas que são imigrantes ou de famílias de imigrantes. Mas para o nosso caso, a língua materna é aquela que a gente aprende desde o começo, com contato tanto com as nossas famílias como com os nossos semelhantes. Isso pode ser diferente a depender de como se dá a criação. Às vezes o contato com a língua do local acaba sendo paralelo ou até vindo depois da língua da sua família. Isso vai depender da criação. Então, são casos particulares, mas que acontece. Ainda mais considerando um país como o Brasil, que tem várias comunidades de vários países, de várias origens e várias línguas. Aqui aí tem um contexto mais político, que é língua nacional, língua oficial. A língua nacional é aquela que é falada em todo o território nacional. Então, o português é falado em todo o Brasil, então é a língua nacional. Qual a diferença desse conceito de língua oficial? A língua oficial, neste caso, tem relação ao caráter institucional que uma língua assume. É a língua do Estado. É a língua adotada nas rotinas administrativas, políticas de um país. Então, é a língua das leis. É a língua do diário oficial. É a língua da imprensa. Enfim, quando ela assume esse caráter mais institucional, mais burocrático também dizendo, então tem todas as características de uma língua oficial. Em alguns países, a língua oficial é uma, mas a língua do povo, a língua que é falada, acaba sendo outra. Então você vê a diferença entre nem sempre a língua oficial, que é a língua das leis, da política, dos documentos, da burocracia, nem sempre ela é a língua do povo, é a língua usada no cotidiano. Há uma divergência entre uma coisa e outra, nem sempre há uma coincidência entre uma e outra. E nós vamos o conceito de língua padrão ou norma padrão, que é a língua ensinada nas escolas, que é utilizada nas instituições públicas. Então, o português, a língua padrão da escola é esse português, é a língua portuguesa, só que é a língua portuguesa da norma padrão. Assim como em alguns países, qual que é a língua que é ensinada nas escolas? É o francês ou é o inglês? E muitas vezes é o inglês em um determinado padrão. Então também essa diferença. A língua que você aprende na escola nem sempre é a língua que você aprende em outros contextos, num contexto mais de vida, de aprendizado pela vida. Então mostra essa diferença. E a língua de cultura que guarda paralelo também com a questão
do uso da língua em outros contextos, em contextos que não os de oficiais, que é a língua da literatura, das manifestações artístico-culturais, enfim. Então, no caso, o português é língua de cultura também, ela é tudo isso, ele é oficial, é nacional, é de cultura, mas nem sempre é assim, dependendo do país. Muitas vezes a língua de cultura também é outra, que não necessariamente é a língua padrão ou a língua oficial, sobretudo em países em que a identidade linguística ela é muito marcada. Você tem ela como uma espécie de diferencial em relação aos demais. Então, em situações em que há conflitos entre grupos dentro de um mesmo país, são povos que coexistem e que cada qual tem sua língua, cada qual tem suas tradições e culturas. Então, esse conceito acaba sendo muito mais importante, muito mais significativo do que no nosso caso, necessariamente, que é uma outra realidade. O português está disseminado, ainda que tenhamos línguas indígenas, mas que tenha esse status de assim, institucional e ampliado como a língua portuguesa, assim. Então, no nosso caso, acaba ficando fácil a gente chegar à conclusão do quão o português ele é impregnado na nossa cultura em seus variados aspectos. Aqui a gente vai falando um pouco sobre outros conceitos que são característicos deste livro que eu até então não conhecia, que é o conceito de Lusitânia Velha e Lusitânia Nova. Lusitânia Velha é Portugal, e a Lusitânia Velha abarca os contextos de língua berço, que é o português, língua materna, língua nacional, língua oficial, língua padrão e língua de cultura. E a Lusitânia Nova é o Brasil. A única diferença entre um e outro é que, assim, todos os outros conceitos se aplicam ao Brasil com relação ao português. Só que no caso do Brasil, como nós já vimos, o português não é uma língua berço, ela não nasceu no Brasil, ela foi transplantada, ela veio a partir da colonização portuguesa. No mais, todo o resto se aplica, todos os outros conceitos se aplicam. E por que é importante dizer isso? Uma nota importante é feita pelo professor Elia é que até o século XVIII o português não tinha o status assim, ampliado que se tinha hoje. Se falava muito o tupi, e ele era chamada língua geral do Brasil, então era a língua do povo. As pessoas falavam tupi. Isso foi, assim, não importa a classe, era a língua de uso geral. Isso aconteceu até meados do século XVIII, a partir de quando o Marquês de Pombal assume controle, assim, se torna o controle da coroa portuguesa, e ele acaba instituindo que o português deveria ser usado como língua de fato no Brasil, e todas as outras formas acabam sendo proibidas. Isso se deu pela chamada Lei do Diretório. Então, a partir daí, não se podia mais ensinar outras línguas a não ser o português. Com isso, o Tupi-Guarani ficou restrito às comunidades originais. Provavelmente, se isso não acontecesse, se o Tupi continuasse a ser uma língua tão usada como hoje, provavelmente o nosso destino seria muito diferente. Tá? Quiçá nem falássemos português hoje em dia, talvez falássemos Tupi-Guarani ou até uma língua mista, com influências do português ou até de outras línguas. É uma curiosidade a se refletir. Aqui outros conceitos como Lusitânia Novíssima ou Lusitânia Perdida e Lusitânia Dispersa. Lusitânia Novíssima se refere principalmente às antigas colônias africanas, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, em que a língua portuguesa ela tem uma origem mais recente. Elas foram colônias portuguesas, só que a coisa se deu bem depois em relação ao Brasil. E lá ela é uma língua transplantada, oficial e de cultura. Então ela é presente em manifestações artístico-culturais e é língua de Estado. Só que, diferentemente do Brasil, ela não tem esse status de língua nacional, porque muitos lugares falam português, há regiões que falam português, mas há regiões que falam outras línguas originais dos povos de cada país. Então ela não tem esse status tão disseminado e tão marcado como é no Brasil. Você pode, por exemplo, Angola, Moçambique, que tem literatura, mas é uma literatura em língua portuguesa. O que não quer dizer necessariamente que todas as manifestações culturais e as manifestações de uso
corriqueiro da língua, senão em português. Provavelmente é mais comum você encontrar dialetos ou línguas próprias que são mais usadas. Isso também se aplica aos outros países. Então isso acaba se dificultando a expansão da língua portuguesa nesses países, porque ela tem um papel secundário no seu cotidiano. Ela é ensinada nas escolas, evidentemente, por ser uma língua cultural, assim, uma língua oficial, só que no dia a dia a realidade é diferente. E por isso o português acaba não tendo um impacto tão grande como tem no Brasil. Caso ainda mais sério se dá nessa chamada Lusitânia Perdida, que inclui as antigas colônias de Macau, Goa, Damão, Diu e o Timor-Leste. Macau fica na China, Goa, Damão, se eu não me engano, ficam na Índia, Diu acho que também fica na Índia, se eu não me engano, e o Timor-Leste, que é uma ilha na Oceania. E nesses casos foram colônias portuguesas, o português se instalou, mas não de uma forma muito presente, assim, ficou uma língua mais diluída e mais distante, que ficou mais caracterizada mais pelos governantes, ou pelas pessoas cultas. E com o tempo, com o distanciamento desses países, dessas antigas colônias com Portugal, com a cultura portuguesa, então as línguas originais acabaram voltando a ter mais importância, ou mesmo o inglês passou a ter mais importância. E o português se tornou uma língua em extinção nesses casos. Não sei como está hoje em dia. Em 1989, na época em que esse livro foi produzido, já se apontava essa constatação de que o português praticamente era uma língua em extinção nesses países da chamada Lusitânia Perdida. Hoje em dia não saberia dizer. Talvez em Timor-Leste ainda tenha português, mas digo, como uma língua secundária ou muito reduzida em relação às línguas originais. Já em países como Macau, provavelmente vão falar, o chinês tomou conta. Assim como Goa e colônias da Índia, que tem muitas línguas de muitas regiões, é provável que outras línguas tenham ocupado o lugar do português. E essa chamada Lusitânia dispersa são as comunidades e falantes de português que estão espalhadas pelo mundo, como na França e tantos outros que podem ver, que não sei como hoje está essa comunidade lusófona em outros países que não os países falantes de língua portuguesa. É algo a se pesquisar aí. Se vocês gostarem desse tema, eu posso voltar a dar continuidade a essa pesquisa e buscar informações. A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre justamente essa repercussão da língua portuguesa no mundo, com dados mais atualizados. Então, se você está gostando desse assunto, deixe seu comentário, deixe sua sugestão e a gente pode fazer um outro vídeo depois. Agora a gente vai falar, já caminhando para o final do vídeo, falar um pouco da história da língua portuguesa desde o latim. Como é que se deu? O latim, que foi a língua oficial do Império Romano por vários séculos, era uma língua que, assim como as várias outras línguas, a língua oficial, que é a língua das escolas, da literatura, da política, da instituição, e o latim vulgar, o latim do povo, o latim falado, o latim usado no cotidiano. Então era uma língua muito prestigiada, a língua dos fóruns, das oratórias, dos discursos políticos, a língua da ciência, a língua dos teatros, a língua das leituras públicas, das poesias, então das atividades dos romanos. Então era uma língua com um grande prestígio e também uma grande importância cultural, social, política, filosófica, teológica, inclusive. Isso começou a mudar com o tempo a partir do fim do Império Romano, e com as invasões bárbaras e o contato com vários outros povos, várias outras línguas, que acarretou nas variações. E o latim, aos poucos, começou a perder o espaço. Nesse meio tempo, por causa das invasões, então muita coisa se perdeu e coube principalmente aos monges, ao clero católico, preservar
muito desse patrimônio cultural vindo do Império Romano. Então, muito do que nós conhecemos hoje sobre literatura romana, sobre o latim mesmo, a gente deve aos monges católicos, aos sacerdotes católicos que tiveram essa preocupação em preservar esse material, e não só isso, mas de fazer transcrições, de transcrever livros, a própria Bíblia. E então a importância da Igreja Católica nessa preservação cultural e na disseminação cultural a partir daqui do que tinha tradição em língua latina. Evidentemente, isso acabou tornando o latim escrito mais elitizado, mais restrito. É uma consequência da época, e por conta disso, esse latim mais clássico, ele acabou ficando restrito a essas camadas mais cultas, ao próprio clero, e o latim popular foi perdendo espaço para as línguas originais. Assim, começou a haver variações da língua falada pelo povo, pelo latim vulgar, com as línguas dos bárbaros, dos outros povos com quem esses povos começaram a entrar em contato. Então, o latim vulgar começou a dar origem às chamadas línguas românicas, que é o português, o espanhol, o francês e tantas outras. E isso deu um contexto também importantíssimo, é o Renascimento, porque foi a partir daí que a imprensa também foi criada, e com isso a escrita do latim se difundiu, mesmo que na prática não falar se falava as línguas derivadas, mas você ainda tinha muito texto em latim, a imprensa ajudou a tornar esses textos mais difundidos e preservados. Como eu disse, era a língua da ciência, era a língua da filosofia, e graças à imprensa, uma multidão de conteúdos, de material em língua latina se disseminou. E até hoje, o latim é a língua oficial da Igreja Católica. Então, todos os grandes textos principais, as encíclicas, são em latim. E aos poucos, essas línguas modernas elas foram se tornando as línguas de fato. Então, na Espanha, em Portugal, o português, o espanhol se tornaram as línguas oficiais desses países e se tornaram mais tarde ferramentas de dominação, como nós vimos depois, a partir de toda a história da colonização. E aqui, no caso, foi o português. E aqui nós já vemos, assim, considerando a época, algumas perspectivas, como na modernidade. E assim, a grande predominância dos veículos, das tecnologias de comunicação. Não se considerava aqui a internet, mas nós já podíamos ver a grande importância da televisão nas nossas vidas. E com isso, o inglês começou a tomar conta da cultura, da própria vida cotidiana de todo mundo. Claro que isso não foi um processo linear, um processo imediato, paulatino, que perdura até hoje, porque até hoje o inglês é a língua da globalização, é a língua internacional. E como, assim, diante desse cenário em que o inglês ganha tanta importância, e mais atualmente também se fala muito da importância do mandarim, até por conta da influência chinesa, então diante desse cenário, o que a gente pode esperar do português? Apesar de toda essa influência de outras línguas, a gente não pode dizer, pelo menos são as palavras do professor Silvio Elia, que perdão, a gente não pode dizer que o português sofre uma ameaça com tudo isso, mesmo diante desse cenário assim, de forte influência de outras línguas. Porque a tradição cultural que foi construída ao longo da história, que é baseada na língua portuguesa, ela é muito significativa. E mesmo que a gente tenha um cenário difícil, um país com bastante desigualdades, em todos os níveis, social, econômica, política, uma infraestrutura muito precária, que não mudou muito em relação a 35 anos atrás. Nós temos condições de resolver esses problemas e aumentar a nossa influência. Resta saber até quando nós vamos conseguir resistir a tamanha influência e como a gente pode preservar nossos traços culturais frente a tantas tendências globalizantes, internacionalizantes. Mas enfim, acho que nós temos uma tradição, e eu concordo com o professor, uma tradição que nos ajuda a manter
essa nossa identidade. E é por isso que nós temos que lutar tanto por aquilo que nos é nosso, que é formador da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa história. Acho que uma obra como essa pode ajudar nesse sentido. E algo que o professor já havia antecipado, que se concretizou com o tempo, que é a unificação ortográfica. Ele é contrário a essa unificação ortográfica, porque até por conta porque cada palavra pode ter uma pronúncia diferente de um lugar para o outro, e ele acha que deveria manter a ortografia. Infelizmente, o professor acabou não sendo voto vencido nesse ponto. Nós tivemos a reforma ortográfica, ela foi aprovada. Era um projeto de lei de 1990, mas ela se tornou efetiva a partir de 2006, 2007, até se tornar obrigatória em 2016. Com críticas, com elogios, enfim. Há quem ache que a reforma ortográfica foi positiva, há quem ache que não foi positiva, mas ela aconteceu e é um fato consumado. Então, a unificação ortográfica tal como pensou o professor Silvio Elia não aconteceu. E aqui nós vamos partir para a minha avaliação final do livro. É uma obra, assim, é uma obra curta, claro, como todo livro da série Princípios, mas ele é uma porta de entrada para esse mundo da sociolinguística, principalmente, mas também da linguística histórica, da filologia, que traz conceitos que vão ajudá-lo a se iniciar nessas áreas. Apesar do livro trazer muitas informações já desatualizadas, e muitas delas eu não trouxe aqui no vídeo por conta disso, porque não tem o menor sentido falar de informação antiga, muita coisa é perfeitamente válida e são esses pontos que foram trazidos aqui. E ajudam você a dar um pouco mais de amplitude sobre um estudo mais histórico da história da formação da língua portuguesa e também de conceitos ligados a essas variações, as mudanças linguísticas. Claro, por ser um livro de introdução, ele cobre os assuntos de uma forma muito simplificada, resumida. Então, se você procura algo mais profundo, você vai ter que procurar as outras obras. O próprio Silvio Elia tem outros livros mais profundos, mais desenvolvidos, que podem ajudá-lo. Este livro é só uma pitadinha do assunto, só para você se interessar, conhecer um pouco mais. Só uma última observação, como eu já acabei antecipando, como tem muita informação que era própria daquela época, então ela ficou desatualizada, datada e não tem mais o sentido da gente considerar. Então, até por isso eu não falei. Tinha vários assuntos sobre estatística, né? Assim, são as informações já velhas, então não tem sentido trazê-las aqui. E por isso, considerados todos esses fatores, eu recomendo sim a obra do professor Silvio Elia, A Língua Portuguesa no Mundo, apesar de todos essas ressalvas que eu apontei, principalmente com relação às informações que ficaram datadas, mas como introdução a esses estudos sociolinguísticos, de linguística histórica, ele cumpre perfeitamente o seu papel e é uma introdução muito boa, muito bem estruturada, bem realizada, nesse sentido de oferecer um pouco desse mundo, dessa área, para você que não conhece, para você que se interessa por esses estudos mais ligados à linguística histórica, sociolinguística, filologia. E são poucas obras que tratam disso com uma forma muito simplificada. Acho que mesmo com todos esses senões, é uma obra que vale a pena ser lida. Como disse, está esgotada, ser comprada em sebos, então você precisa ter um pouco de paciência para você encontrar. Eu mesmo não tenho o livro, mas espero, quem sabe, adquirir novamente. Independente de todos esses senões, então o canal Bruno Garrido, Letras e Livros, recomenda este livro para você. E aqui nós terminamos mais uma apresentação de livros. Espero que vocês tenham se interessado por esse tema sobre linguística histórica, sociolinguística. Algo que particularmente eu não sou bem versado, mas é um tema interessante. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu vou trazer aqui para vocês. E claro, se vocês gostaram desse vídeo e de todos os outros vídeos que nós fizemos até então, você já sabe, já deixa aquela sua curtida,
você já deixe também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você ama e, claro, se inscreva no nosso canal. Tudo isso que você estiver fazendo vai nos ajudar bastante, porque aí o nosso canal vai ganhar mais relevância, mais destaque, claro, vai ajudar muito mais pessoas. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.